O casamento entre primos era mais uma regra do que uma exceção dentro da sua família, porque a sua família não era como qualquer outra. Eles eram a casa real de Habsburgo, a elite da nobreza europeia que estava presente em diversos ducados e reinos espalhados pela Europa. Tinham um grande poder e influência sobre boa parte do mundo que girava em torno do continente. E eles não queriam perder isso. E para não perder tanto poder e influência, os Habsburgos teriam que dar continuidade à sua linhagem real. Mas também tinham que tomar cuidado para não se misturar com outras casas nobres, porque isso significaria ter que dividir o seu poder e influência com outras famílias, o que poderia dar em muita picuinha. Ó o pau quebrando, pá, eita, pô! Dentro da sua própria lógica, a solução para esse problema era inevitável. Eles tinham que ter filhos entre si, e por isso o casamento entre familiares não era mal visto, mas na verdade era até incentivado pela própria família. Porém, ao invés de ampliar a marca dos Habsburgos na história, esses casamentos fizeram justamente o contrário. Eles trouxeram a decadência e a morte. O corpo humano é uma máquina extremamente complexa. Dentro dele existem vários microdetalhes de estruturas e processos que podem dar errado. E se você parar bem para pensar, só o fato de você estar vivo agora já parece ser algo incrível. Mas fica ainda mais fantástico quando nós lembramos que o nosso corpo é resultado de um processo tão simples e elegante: a evolução por seleção natural. Imagine uma população de organismos da mesma espécie, em que alguns deles possuem genes adequados para a complexa manutenção da vida, e outros não. Esses outros, na verdade, possuem uma versão alterada de um gene, que pode aumentar as chances do surgimento de uma característica desfavorável para a sua sobrevivência. Por exemplo, doenças, algo que faz mal à saúde e diminui a expectativa de vida. Pode ser, por exemplo, um problema nos rins, no coração ou no intestino. O que importa é que, por causa dessa condição, em média, os portadores dessa versão do gene alterada vão acabar tendo uma desvantagem na competição com outros indivíduos sem esse problema. Os que têm a versão sem alteração desse gene. Os afetados vão ter sempre uma dificuldade a mais na hora de fugir de predadores, lutar por território, comida ou potenciais parceiros reprodutivos. No fim das contas, eles vão acabar vivendo menos e tendo menos filhos em comparação com aqueles que não são afetados. Isso faz com que ao longo de gerações os portadores da versão alterada do gene se tornem cada vez mais raros, até sumirem completamente. Ou pelo menos deveriam. Pensa bem aqui comigo. Se uma população não possui mais nenhum portador da versão alterada desse gene, significa então que, para que ela apareça de novo, alguém teria que sofrer uma mutação. Uma mutação que, por um enorme acaso, teria que trazer de volta a exata versão problemática do mesmo gene. O que seria extremamente improvável, certo? Toma essa mutação aqui, ó! Pior que não, na verdade não é tão improvável assim. O acaso não precisa recriar a versão alterada de um gene nessa população, porque na realidade essa versão nunca sumiu totalmente. Ela sempre esteve lá, adormecida. E isso tem a ver com as limitações da evolução por seleção natural. A evolução por seleção natural nada mais é do que uma mudança na frequência dos genes em uma determinada população. Uns se tornam mais comuns e outros mais raros. Mas acontece que normalmente a matéria-prima, a menor unidade com que a evolução por seleção natural pode agir, é sobre indivíduos e não sobre genes. Não tem como a seleção natural selecionar trechos específicos isolados no DNA. Inclusive, ela não tá nem aí para os seus genes. Não importa quais são as letrinhas exatamente lá no seu código genético. O que realmente importa é quais são as consequências práticas dos genes, as características de um indivíduo. Eu, por exemplo, consigo fazer isso aqui. É possível a versão alterada de um gene estar presente aí dentro de você, mas mesmo assim não se manifestar. E assim ela acaba ficando escondida, invisível aos olhos da seleção natural. Agora, como isso é possível? De maneira simplificada, o nosso corpo é construído com a união dos genes do nosso pai com os da nossa mãe.
Cada um nos doa uma versão do mesmo gene. E algumas dessas versões acabam impedindo que outras se manifestem e são chamadas de dominantes. Elas escondem a versão recessiva, que por sua vez consegue se manifestar apenas se estiver acompanhada de outra cópia recessiva. Ou seja, o seu pai e a sua mãe têm que lhe doar uma mesma versão recessiva de um gene para que ele possa se manifestar. Por isso, a seleção natural não tem poder nenhum sobre esse esconderijo genético. O máximo que ela pode fazer é penalizar ou incentivar indivíduos com as duas versões recessivas, que são chamados de duplos recessivos. E se o gene recessivo for a versão alterada dessa história, isso faria com que os indivíduos duplo recessivos, com o tempo, desaparecessem da população. Essa versão alterada recessiva se tornaria, na verdade, bem rara e tenderia a ficar escondida por versões dominantes dentro de alguns poucos indivíduos. Isso quer dizer que seria possível uma situação que, olhando superficialmente, todo mundo seria saudável. E normalmente os seus filhos também seriam, porque afinal de contas a versão recessiva estaria escondida em uma pequeníssima minoria de portadores. O resto da população, praticamente todo mundo, teria duas cópias dominantes. É muito improvável que dois indivíduos dessa minoria se encontrem, tenham filhos e que esses dois filhos tenham o azar de herdar justamente a versão recessiva da mãe e do pai. É muito improvável, mas ainda é possível. E existem fatores que aumentam esse risco. É verdade. Vale lembrar que uma população não é feita de indivíduos sem relação uns com os outros. Se nós tomarmos você como parâmetro, veremos que existem algumas pessoas geneticamente mais próximas de você. Pais, irmãos, filhos, primos, tios e sobrinhos. Todos eles são parentes próximos de você. E isso quer dizer que existe uma alta chance de vocês compartilharem os mesmos genes. Então, se a sua avó tinha uma versão alterada, recessiva, escondida nela, significa que você pode tê-la também. Assim como um dos seus pais, filhos, irmãos, primos, tios e sobrinhos. Ou seja, eu sei que isso pode parecer estranho para a maioria das pessoas, mas se você se casar e tiver filhos com um primo, o risco do fruto dessa relação ser um indivíduo duplo recessivo com problemas de saúde pode ser consideravelmente mais alto. Provavelmente esse foi um dos problemas que destruiu o ramo espanhol da Casa Real de Habsburgo. Se fosse, na verdade, apenas um único casamento entre primos, até que não haveria tanto risco assim. Mas o problema foi que em poucas gerações isso aconteceu 3 vezes entre primos de primeiro grau e 2 vezes entre os primos de segundo grau. Além de mais 3 vezes entre tios e sobrinhas. Pois é. Inclusive isso até gerou traços marcantes nos Habsburgo. Até hoje se fala sobre a mandíbula de Habsburgo como sendo uma mandíbula projetada para frente. Eles tinham essa característica bem ressaltada por causa do casamento entre parentes próximos. O que, tudo bem, não é um problema tão grave assim, né? Mas é um problema. E geralmente quem mais sofria eram as crianças. Muitas delas acabavam falecendo antes dos 10 anos de idade. Mas, possivelmente, o adulto que mais sofreu as consequências desses cruzamentos de parentes próximos foi Carlos II da Espanha, que ficou conhecido como Carlos o Enfeitiçado. E o feitiço, nesse caso, não era magia, mas, na verdade, a mais pura consequência genética da ganância de uma elite, que, na tentativa de se manter no poder, acabou perdendo isso. E muito mais. Os herdeiros foram morrendo precocemente e a família foi reduzindo. Até chegar um momento em que todas as esperanças tiveram que ser depositadas em Carlos, uma pobre vítima dessa lógica que teve complicações em múltiplos órgãos, incluindo o seu próprio cérebro. Ele levou uma vida difícil para quem teve todas as facilidades e comodidades do alto de um castelo, onde ele acabou falecendo aos 38 anos, sem deixar herdeiros, terminando assim a dinastia dos nobres Habsburgos sobre todo o seu reino. Mas acontece que doenças genéticas não são causadas somente por casamento entre familiares. A genética é muito mais complexa do que isso.
Existem diversos outros fatores genéticos que podem levar a qualquer um de nós a ter uma predisposição a desenvolver condições médicas. Porém, nós vivemos em um momento único da humanidade, em que nós podemos fazer algo a respeito. Pela primeira vez na história, vivemos em uma geração que tem acesso a testes genéticos. Apenas algumas poucas décadas atrás, eles eram caros demais para pessoas comuns. Mas agora a tecnologia avançou e temos uma empresa que é direcionada diretamente ao consumidor final. Nós temos o Meu DNA. O Meu DNA é uma empresa de testes genéticos que permite que você conheça melhor os seus genes através de testes como o Meu DNA Origins e o Meu DNA Saúde. No Meu DNA Origins você pode saber mais sobre a sua ancestralidade, sobre quais partes do mundo vieram os seus antepassados e, além disso, também pode compreender melhor sobre a sua saúde com o Meu DNA Saúde. O Meu DNA acredita que informação é poder. E por isso eles te oferecem muita informação sobre a sua saúde a partir dos seus genes. E também te contam se você tem predisposição a desenvolver certas condições genéticas, incluindo um dos principais tipos de câncer, que podem ser tratados e prevenidos se descobertos precocemente. E além disso, os resultados do Meu DNA ainda oferecem informações técnicas que devem ser levadas ao seu médico de confiança. Tudo isso para que você tenha o poder de fazer as melhores escolhas para sua vida. O teste de saúde do Meu DNA é o mais avançado do país e um dos mais avançados do mundo, porque é feito com uma tecnologia chamada Exoma, que lê todas as letras dos seus genes. E o procedimento para conseguir essas informações todas é simples. Eles te mandam uma caixinha pelo correio com o material necessário para você mesmo retirar uma amostra da sua saliva. Depois você envia a mesma amostra gratuitamente para eles. Eles fazem a análise preservando sua privacidade e você acessa os resultados numa plataforma exclusiva, com uma interface explicativa e didática. Tudo sem você sair de casa. Por isso, se você ficou interessado em saber mais sobre o seu passado e futuro, aproveite já e clica aqui no link na descrição que você, até o dia 25, consegue garantir o seu teste no Meu DNA Premium com R$300 de desconto. Olha que beleza! E se você quiser saber como foi fazer o meu teste genético, basta ir lá no Insta ver os stories que eu acabei de postar. Vai lá ver que ficou bem divertido. Diferentemente de uma injeção de plutônio. Uma injeção de plutônio na veia criou o ser humano mais radioativo da história. E para saber por que isso aconteceu com o coitado, basta clicar bem aqui, assim como o Everton, que tá aí fazendo um passeio de barco com a sua noiva Jéssica e o seu cachorrinho Kion, que parece que tem um terceiro olho indiano. E Everton, muito obrigado por fazer parte dessa comunidade incrível, por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!